Jesus vai entrar na nossa casa quando nós carregarmos a presença dele para dentro da nossa casa. Lembre-se que você é a arca da aliança que carrega a presença de Deus. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou entrar na sua casa através de você. Amém? Porque você é o carregador da aliança, da comunhão e da presença. Gente, Deus abençoe sua vida. É com muito temor e tremor que eu estou aqui nessa noite. E Deus sabe sempre quando eu tenho que estar diante da noiva, como é que eu fico, né? Já me tremi, já chorei, já fiz de tudo. Mas Deus é bom e a gente está aqui para levar o Evangelho adiante. Queridos, em pé, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. E vamos ler a palavra do Senhor, do 7 ao 14. Chegou o dia da Páscoa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e prepare a refeição da Páscoa, para que comamos juntos, onde o Senhor quer que preparemos. Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar, digam ao dono: mestre pergunta, onde fica o aposento do qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sacrifício. Pois eu lhes digo que agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra? Hoje nós estamos falando da nona casa, a casa do cenáculo, a casa da comunhão. Nós acabamos de ler o texto em que Jesus dá um comando para 2 discípulos, Pedro e João, para que eles preparem a última refeição que eles fariam juntos na Páscoa, antes da morte de Jesus. E eles no caminho, eles encontrariam um servo carregando um pote de água. E aqui chama a atenção, porque não era uma função dada a homens carregar potes de água. Esse era um serviço naquela época que só as mulheres faziam. Então não seria difícil de identificar esse homem pelo caminho. E esse homem é encontrado pelos 2, por Pedro e por João, carregando esse pote de água. Eles seguem na direção da casa do homem onde Jesus pediu que eles falassem com o dono da casa, que era ali que Jesus queria que preparassem a última refeição. E a maneira como Jesus pede para os discípulos, e ele diz como é que eles encontrariam o dono dessa casa, indica que os discípulos talvez não conhecessem esse dono da casa. Mas para Jesus era alguém muito conhecido, provavelmente até um seguidor de Jesus. Porque Jesus já tinha ido à frente, já tinha visto o coração desse homem. E o interessante aqui é que quando eu li sobre esse servo que está carregando esse pote de água, e eles seguem até o dono dessa casa, Deus falou ao meu coração que muitos de nós estamos seguindo, às vezes, pessoas que estão carregando um pote com água imunda, com água suja, com lodo dentro do seu pote. Esse nós não devemos seguir, porque ele vai nos levar para lugares que não é o lugar da comunhão, mas é o lugar que nós vamos nos perder da presença do Senhor.
E aí esse servo tem um pote de água limpa, e quem tem pote com água limpa leva para a casa da comunhão. Amém? Então você tem que observar quem são as pessoas que carregam um pote de água limpa que te leva na direção da casa da comunhão, na casa onde vai receber Jesus. Porque só leva para a casa da comunhão para receber Jesus quem tem o pote de água limpa. E aqui nos mostra que esse dono da casa era provável ser um seguidor e alguém com coração muito disposto e muito pronto para preparar o lugar da comunhão, da última ceia que Jesus faria com a sua equipe. E aí eu me perguntei quantos de nós, se eu também estou com esse mesmo coração do dono dessa casa. Será que nós estamos nesse tempo realmente com o coração pronto para abrir mão? Até mesmo, quem sabe, esse dono da casa havia preparado esse ambiente para comer a Páscoa, porque era período da Páscoa. Em Israel, todo mundo prepara a sua casa, prepara o seu ambiente para receber a sua família e para juntos participarem da Páscoa do Senhor. E você vê um homem que ele já estava com todo aquele ambiente decorado, todo o ambiente pronto para talvez fazer a última ceia também daquela Páscoa com a sua família. Mas esse homem, ele está com o coração disposto a dizer, podem vir preparar. Ele diz para Pedro e para João que aquele ambiente agora passaria a ser deles, passaria a ser de Jesus e sua equipe. E às vezes nós estamos tantas vezes ocupados como Marta, que o apóstolo já pregou sobre Marta, aquela casa e que está recebendo também Jesus, mas que tem aquela Marta ocupada, agitada. E quantos de nós não estamos dessa forma como Marta, sendo uma igreja tão ocupada, fazendo os nossos alimentos, preparando o nosso alimento, limpando a nossa casa? Eu às vezes tenho que me policiar porque eu sou muito Marta. Eu gosto de preparar tudo, de cuidar de tudo, e eu tenho que dar conta de tudo, e é muita coisa, e a gente fica ocupada, e a gente acaba às vezes pegando toda essa ocupação e dando espaço para a ocupação e para os afazeres da nossa casa e deixando o lugar que seria o lugar separado para Jesus, o momento que era para nós desfrutarmos como a Maria que se jogou aos pés, a gente está ocupado. E o dono dessa casa provavelmente também estava ocupado preparando a Páscoa dele, mas ele não se recusa. Ele diz, pode vir, não tem problema. Talvez esse homem tenha pego toda a sua família e tenha ido desfrutar da Páscoa lá na cozinha. Mas ele preferiu dar o melhor ambiente da casa dele, que talvez fosse da família dele, para Jesus e a equipe dele. Ele entendeu a importância daquele momento. E às vezes nós como igreja, nós não estamos antenados e ligados como o dono dessa casa, em que Jesus faz um pedido para nós, quer entrar na nossa casa, quer fazer a ceia conosco, mas a gente está muito agitado e a gente às vezes diz, não, agora não, Jesus. Talvez se esse homem não tivesse com esse coração tão disposto, talvez esse homem tivesse dito aos discípulos, não, agora não, porque eu já preparei esse ambiente para minha família. Dá para ser outra hora, dá para ser outro momento, porque agora eu queria desfrutar com a minha família desse ambiente. E talvez eu e talvez você fizéssemos isso. Disséssemos agora não, porque poxa, o ambiente que eu arrumei, que eu tive tanto trabalho de decorar, que era para eu desfrutar com a minha família, agora eu vou ter que ceder. E queridos, nós devemos ter hábitos saudáveis de aprender a compartilhar e a partilhar da nossa vida com os nossos irmãos da fé.
Nós precisamos ajudar mutuamente os nossos irmãos que estão, principalmente aqueles que estão iniciando a sua jornada. Nós temos que ter um cuidado, um zelo de entender a importância que é aprender com os nossos irmãos. E nós sempre temos a mesa como lugar de aprender, de ensinar sobre Jesus, é na mesa. Às vezes nós usamos a mesa para tanta coisa, a mesa da nossa casa serve para tanta coisa, mas às vezes a gente esquece que a nossa mesa é o lugar de ensinar sobre o amor de Deus. E aí nós falamos tantos assuntos, mas nos esquecemos de compartilhar a melhor coisa dessa vida, que é compartilhar o amor de Cristo. Lá em João 13:34 diz: por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E nesse tempo tão desafiador, eu não sei você, mas para mim tem sido às vezes tempo desafiador. Eu tenho que lidar com um período da menopausa, estou quase chegando aos 55 e é aquele período complicado onde as tuas emoções estão a mil e às vezes o irmão te aborrece, né? Às vezes as pessoas falam coisas para nós que nos ferem, principalmente família. Já prestou atenção que a pessoa que mais Satanás gosta de usar para nos machucar, para nos ferir, são as pessoas mais próximas. E eu preciso vigiar nesse versículo para eu não me perder dele. Entender que eu preciso amar o outro como Jesus me amou. E ter paciência com o outro. E ter comunhão com o outro. Do mesmo jeito que Jesus tem comigo. E aí eu sou muito afoita, né? E aí um dia desse eu fiz uma postagem e aí eu cheguei todo sábado a gente se reúne em família com a mamãe, meus cunhados, irmãs. E aí fizeram um comentário da postagem que eu fiz. Disseram que era fake news que eu tinha lançado na minha rede social, sendo que todo mundo tinha lançado essa mensagem. Aí eu saí para não bater boca com os irmãos, né? Me afastei. Cheguei em casa, fui pesquisar, fui dar um Google, né? Tava lá a mensagem, para quem quisesse ver. Aí eu fui, repostei de novo o assunto e mandei que quem estava dizendo que eu estava lançando fake news fosse procurar o caminhão de onde tinha caído. Olha, irmã, vamos procurar o caminhão de onde vocês caíram, ainda escrevi. Isso foi sábado à noite. Domingo de manhã o Espírito Santo disse: vá lá e apague, querida, porque você chamou todo mundo de cachorro. Eu falei: Jesus, me perdoa. Fui lá e tive que apagar. E eu brigo com isso todos os dias. Um dia desse o apóstolo me chamou: Rose, se afaste, procure a sua saúde, né? E eu entendo que tem coisas que realmente não fazem muito bem para a saúde da gente. Mas eu sou meio difícil. Sou bem difícil. Mas aí que bom que eu tenho o Espírito Santo que consegue dizer para mim: vá lá, apague o que você escreveu. Às vezes eu estou digitando algo lá para comentar alguma coisa na minha rede social, o Espírito Santo diz: apague, isso aqui não está legal. E aí eu tenho que ir lá e eu tenho que exercer todo esse domínio, né? Esse gênio que é difícil. E aí a gente tem que subjugar mesmo essa opinião difícil, esse gênio difícil. E aí você tem que subjugar a vontade de Deus, ir lá e obedecer. É fácil? Não, não é fácil não. Mas como irmãos, nós somos filhos de Deus, nós devemos demonstrar esse amor um pelos outros. Nós devemos cuidar do interesse do outro e não olhar só para a nossa vida, nosso interesse.
Nós estamos num período muito difícil, onde as pessoas pensam só nelas e esquecem do todo, esquecem da igreja, da totalidade, esquece da sua nação, enfim, ela pensa no reino próprio. E ela fica ali tomada por aquela vontade, não, mas é assim, é certo, isso aqui que eu estou fazendo, não me importa. Mas hoje Deus está me chamando e te chamando para um momento de comunhão com os nossos irmãos. Nós não podemos mais esquecer que nós não vivemos só para nós. Nós vivemos para nós e para sermos igreja um para os outros. Servir a igreja, ter comunhão com a igreja. Mas eu não sei se você tem visto que a comunhão parece que está esvaziando, está indo embora. E aí quando você abre a sua rede social, todo tipo de confusão. É um querendo matar o outro. É um querendo detonar o outro. Está um negócio muito estranho. E a gente está esquecendo que Jesus está voltando e a gente está de picuinha com o outro. E a pastora Ruth Catala, ela fala uma frase, ela diz uma frase que eu aprendo muito com isso. Que aquilo que você não identifica, você não muda, e o que você não muda pode um dia te destruir. Se eu sei que alguns comportamentos meus precisam ser mudados, mas eu continuo insistindo e eu não mudo, um dia isso pode chegar a destruir a minha vida. E lá em Filipenses 2, de 1 a 2, diz assim: há algumas motivações por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E quando nós, queridos, nos levantamos nessa chamada de Filipenses 2, de 1 a 2, para termos essa unidade, um só pensamento, um só propósito, uma só comunhão com o irmão, o próprio Deus se levanta para defender a nossa causa. O próprio Deus vem e derrama a alegria de servir o irmão. Ele vem e derrama a sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Efésios 4:32 diz: em vez disso, sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Nós precisamos ter amor e paciência com nossos irmãos. Nós estamos em construção. Às vezes nós queremos acelerar o nosso processo, mas nós estamos, até Jesus vir buscar essa igreja, nós estamos em constante construção. Nós não nascemos prontos, nós somos forjados, e somos forjados muitas vezes no fogo mesmo. É na luta, é na guerra. Hebreus 10, 24, 25, Hebreus diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amados, o dia do Senhor está próximo. E como casa favorita, qual é a casa que Deus, porque nós estamos falando de célula, de casa, que Jesus quer entrar na sua casa, e Jesus quer entrar mesmo na sua casa. Mas lembre-se, em primeiro lugar, que existe uma casa mais favorita do que as quatro paredes da sua casa, que é você. Você é o templo e a casa principal que Deus quer entrar primeiro. E Deus quer, através da sua vida, Ele não quer fazer só uma visita na sua casa. Jesus quer morar permanentemente dentro da sua casa. Ele quer ter comunhão comigo, quer ter comunhão com você, mas não é só uma visita passageira.
Ele quer entrar na sua casa, que é você, que é templo do Espírito, e fazer morada. E ele não quer que você expulse, entre hoje na sua vida e amanhã você o expulse por causa do seu comportamento ou da falta de comunhão que você está tendo com Deus. E amanhã você diga, tá, Jesus, está bom só até aqui, hoje tudo bem, pode sair, me deixa aqui livre para fazer o que eu quero. Porque até Jesus voltar, até enquanto Ele não vier buscar essa igreja, nós precisamos estar em comunhão permanente com o Pai. E é na pessoa do Espírito Santo que nós vamos encontrar essa comunhão. Não adianta nós dizermos, Jesus, entra aqui na minha casa, quando Ele não habita dentro de nós. Jesus vai entrar na nossa casa quando nós carregarmos a presença dEle para dentro da nossa casa. Lembre-se que você é a arca da aliança que carrega a presença de Deus. No Velho Testamento tinha a arca onde a presença de Deus era carregada dentro dela. E por onde ela passou, na mão do ímpio, ela causou muita destruição. Mas quando a arca pousou dentro da casa de Obed-edom, lá a casa dele, a família dele foram abençoados. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, eu vou entrar na sua casa através de você. Amém? Porque você é o carregador da aliança, da comunhão e da presença. Através de você, todo o ambiente da sua casa vai desfrutar da comunhão do Pai. Amém? E o que nós vemos nesse tempo com a igreja de Cristo? Eu vejo nesse tempo uma igreja seletiva, que ela escolhe com quem ela vai ter comunhão. Ela escolhe com quem ela quer sentar à mesa, para comer, para fazer suas refeições, para comungar. E aí nós nos tornamos pessoas seletivas e a gente acaba escolhendo uns e excluindo outros. Esse é um perigo que, se nós como igreja de Jesus não prestarmos atenção, nós também estamos fazendo. Nós pegamos o irmão que eu vou estar aqui, vou falar assim, meio que parábola, mas eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Nós não queremos na nossa mesa o irmão que come com a boca aberta, que come com a mão, que fala, cospe comida. Esse a gente não quer na nossa mesa sentado. Ah, não, o irmão é muito chato, eu não gosto de sentar na mesa, porque o irmão é muito mal educado. Come, fala de boca aberta, cospe comida, pega com a mão. Esse a gente não quer não, sentadinho na nossa mesa não. Ah, mas aí tem o irmãozinho, que o irmãozinho ele come de boca fechada. O irmãozinho come de talher, ele é tão bonitinho, ele é tão educado. Então esse aqui, ele fica na minha mesa. Esse aqui pode comungar comigo. Meu Deus, misericórdia de nós. E eu falo por mim também, às vezes eu fico impaciente, porque eu tenho um pouco de impaciência com gente meio lerda, né? Eu sou muito agitada, muito ágil, e aí às vezes as pessoas meio lentas me deixam meio incomodadas. Eu quero que as pessoas sejam, às vezes, do mesmo ritmo que eu sou, e eu já entendi que não são. Mas aí se eu não prestar atenção para a minha vida, eu faço a mesma coisa. Ah, esse irmão eu gosto. Não, esse aqui não. Esse aqui eu deixo para lá. Esse aqui pode ir. Muito chatinho esse irmão. Mas Deus não me chamou e nem te chamou para ter seletividade dentro da casa de Deus. Ele nos chamou para nos assentar com todos. E às vezes eu me pergunto que tipo de comunhão nós carregamos dentro de nós. Porque lá em 1 João 1, de 6 a 7, diz assim: portanto, se afirmamos que nós temos comunhão com Ele, não vivemos na escuridão.
Vou ler de novo. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí, quando eu leio isso aqui e eu vejo que nós somos seletivos, que nós escolhemos com quem nós vamos comungar, que nós vamos amar, que nós vamos caminhar, que nós vamos amar, proteger. Eu me pergunto que tipo de comunhão eu carrego. Essa das trevas, da escuridão, que eu excluo meu irmão? Ou eu ando mesmo na luz e eu tenho esse amor por qualquer um? Seja ele parecido comigo, diferente de mim, não interessa. Quando eu olho para Jesus, o que eu vejo? Eu vejo um Jesus que atraía para a sua mesa todo tipo de gente. Ele chamava a prostituta, o leproso, o bandido. Semana passada a gente viu a história de Zaqueu, um roubador de impostos. Mas Jesus disse: Zaqueu, eu vou dormir na tua casa hoje. Teve salvação naquela casa. Para Jesus não tinha essa seletividade. Ele caminhava com todos, ele atraía todos para a mesa da comunhão. E nem na Santa Ceia, nem nesse último momento dele com os seus discípulos, o que Jesus, se fosse eu e você, sabendo do que ia acontecer, o que Jesus podia ter dito? Judas, fora, pega o beco. Aqui não, traidor. Não vai sentar na minha mesa, eu não vou te dar Santa Ceia. Aqui eu não quero você. Pedro, daqui a pouco tu vai me negar. Fora, sai da mesa também. Você vê um Jesus que traz para a mesa, não exclui o traidor, não exclui quem vai negá-lo, coloca na mesa junto com os outros. E ama igualmente, lava os pés igualmente de todos eles. Para deixar um modelo para mim e para você que não tem que ter seletividade, excluir ninguém da nossa mesa. O que eu não posso é deixar que aquele que está na minha mesa mude a essência que eu tenho dentro de mim. Mas a essência que eu tenho é que tem que mudar aquele que eu atraí para a minha mesa. Amém? Então, na noite anterior à crucificação, da última coisa que Jesus escolheu fazer com os homens em que ele havia investido a sua vida por 3 anos foi compartilhar de uma refeição. E é importante notar que nenhum dos discípulos foram excluídos da última Santa Ceia, do lugar da comunhão. Como eu falei agora para você, nenhum discípulo ficou de fora. Nenhum apóstolo ficou de fora, nenhum 12 ficou de fora. Jesus dividiu a mesa com todos os 12, inclusive com esses que eu falei para você, o que ia trair e o que ia negar. Era a mesa que tinha pessoas improváveis. E talvez na nossa mesa tenha sentado e tenha chegado para a nossa vida todo tipo de pessoas improváveis. E nós temos que abraçar, nós temos que amar essas pessoas. E precisamos ter a mesma comunhão, porque Jesus estendeu essa graça e o companheirismo com cada um, servindo e compartilhando da presença dele. O que muda as pessoas que vão assentar na mesa comigo e com você para ter comunhão é exatamente o que nós temos para servir e compartilhar com elas. Às vezes nos falta realmente paciência. Tem pessoas que não caminham no mesmo ritmo que você e às vezes você quer largar e deixar pelo caminho. Só que nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias não tem como deixar ninguém para trás. Não tem como ter essa exclusão na vida mais de ninguém, de nenhum irmão. Na nossa mesa, queridos,
também vai precisar sentar as pessoas que já nos traíram um dia. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tenho. Na minha mesa senta quem já me traiu. Porque eu entendi que o perdão era necessário. Já foi, perdoei, passou. Hoje eu sento com um ex-traidor, converso, derramo o amor de Cristo, chora, fala das experiências que teve, que tem, e amém. E é isso, e está tudo bem. E tem pessoas que me criticam, mas por que sentar à mesa com alguém que um dia te traiu? Eu falei, porque Jesus fazia isso. Jesus sentou na mesa com quem traiu, com quem negou, porque a essência de filho de Deus não altera a minha vida, quem está sentado nela, na minha mesa. Isso não vai mudar a minha essência. Eu preciso derramar esse amor verdadeiro de Cristo para que essa pessoa tenha a experiência de um dia voltar e reconhecer o erro e se arrepender. Nós temos que ser liberadores de perdão e de derramar amor para que as pessoas que um dia nos feriram entendam. E a palavra diz que nós vamos deixar a mente dessas pessoas confusas. Porque elas não vão entender, mas eu traí, mas eu machuquei, mas eu feri, mas mesmo assim me recebe na mesa da comunhão. É fácil? Não, mas é possível. O amor de Deus nos ensina. Mas aí nós falamos tanto de unidade, nós falamos tanto da comunhão, nós falamos de amor com o corpo de Cristo, mas, queridos, tem muitos de nós que estão amputando um pedaço do corpo e jogando ele fora sem se importar. A cutícula e o cabelo fazem parte do nosso corpo, mas a gente tira a cutícula, corta o cabelo e joga no lixo. Mas ela fez parte do corpo um dia. E a igreja de Jesus nesse tempo, ela tem tido uma facilidade muito grande de estar amputando o corpo de Cristo e jogando e descartando. Ah, me deixou de ser útil, sai, não quero mais. Não me serve mais, então vai embora, sai de perto. E a gente está esquecendo que esse corpo tem sentimento, e esse corpo ama, e esse corpo chora, e esse corpo dói, e esse corpo ama o mesmo Deus que você. Mas aí a gente amputa, e a gente descarta. Misericórdia. Ou nós oferecemos a comunhão de Deus e nós aprendemos a amar e abraçar e nos importar com esse corpo de Cristo para mantê-lo saudável, ou nós somos uma fraude. Eu não tenho que cortar e amputar o corpo de Cristo, jogar fora e descartar nenhuma parte dele. Jesus hoje, querido, está nos chamando para partilhar da mesa da comunhão. Quando Jesus esteve naquela mesa, ele não só ceou, mas ele lavou os pés e disse: eu vim fazendo isso para que vocês entendam que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele estava deixando o modelo para mim e para você. Só que a gente quer ser servido, mas não quer servir. Quando chega a parte do servir, a gente se incomoda. Na mesa de Jesus, ele aceitava todo tipo de leproso espiritual. Mas quando tem um leproso perto de nós, a gente tem medo de se contaminar e a gente tira de perto. Sendo que Jesus chamou todos e derramou amor em todos. E a casa do cenáculo também foi palco não só da última ceia do Senhor,
do lava-pé, da comunhão, mas ela também foi o palco de avivamento. Aquela casa experimentou um derramar de Pentecostes, porque quando Jesus foi levado aos céus, os discípulos desceram novamente para Jerusalém e entraram no cenáculo. E lá eles permaneciam em oração, em unidade, em comunhão. Eles se reuniam para orar. E até hoje, eu e você, nós somos impactados com o cenáculo. Eu fui em Jerusalém em 2012, 2019. E a gente é levado ao cenáculo. Nós temos um momento lá no cenáculo. É o cenáculo que realmente aconteceu isso aqui? Não sei. Ninguém sabe se é o mesmo ambiente, se é a mesma casa. O que eu sei é que aquele lugar, todas as vezes que eu fui impactada com ele. É um lugar forte da presença de Deus, é um lugar que você chora, é um lugar que você se emociona de saber que ali aconteceu duas coisas lindas: a última Santa Ceia e o derramar do Espírito Santo. E que casa abençoada é essa? Meu Deus, que ambiente é esse? O dono dessa casa era um homem extremamente importante. E ele devia ser um homem feliz de ter uma casa assim tão abençoada. Mas nessa casa do cenáculo, ela recebeu o Judas, que saiu e foi trair Jesus. Lá na Santa Ceia. Mas essa mesma casa, ela viu um Matias entrar na escolha antes do derramar do Espírito Santo. Então a mesma casa que viu um traidor saindo para entregar o seu mestre, agora essa mesma casa recebe um 12 para compor a equipe de Jesus. Que casa linda é essa! Que casa abençoada é a casa do cenáculo, a casa da comunhão, a casa do Espírito Santo, a casa da presença. E hoje essa casa é você. Amém? Hoje essa casa é você. Nós queremos orar por todos vocês hoje. Antes de impor a mão, eu vou orar, tá bom? Eu vou orar por todos nós. Eu quero estar. Espírito Santo de Deus, doce Espírito da comunhão, Espírito da graça, Espírito do amor. Nessa noite nós te chamamos para estar aqui nesse lugar. Nós somos a casa favorita do Pai. Nos perdoa, Espírito Santo, porque nós nos agitamos tanto com tantas coisas e nos perdemos da Tua presença. Abrimos mão às vezes de estar na Tua presença para estar agitadas como Marta. Mas nessa noite nós nos arrependemos e pedimos perdão, Espírito de Deus. Perdoa-nos, Espírito Santo de Deus, por nos esquecer que o melhor lugar para se estar é aos Teus pés, é na Tua presença. Queremos clamar pelos dons do Espírito, a renovação do Teu Espírito nessa noite sobre as nossas vidas. Não queremos ser uma igreja vazia. Não queremos ser uma igreja que esquece do Senhor nos momentos onde nós temos que correr para os Teus pés. Corremos tantas vezes ao telefone para falar, para reclamar, para murmurar. Mas não corremos para os pés do Senhor. Nessa noite pedimos perdão, Espírito Santo de Deus, perdão. Nos leva à sala da comunhão, nos leva ao ambiente da comunhão, da presença
todas as nossas forças. Nos ajuda a não rejeitar os irmãos. Nos ensina a amar os nossos irmãos.